Boa noite! Hoje é 19 de dezembro de 2022 e está no ar o Conversa com Leite, nosso ponto de encontro semanal de discussão da cadeia do leite dentro de seus aspectos técnicos, científicos e também mercadológicos. Hoje é o último episódio do ano de 2022, dado a proximidade das festas de final de ano, e retomaremos o nosso Conversa com Leite na metade do mês de janeiro de 2023, que é logo aí. E nada mais oportuno do que um final de ciclo, um final de ano, para observarmos, para analisarmos como se comportou o mercado do leite, do ponto de vista da precificação do produto, preço que o produtor recebeu, neste final de ano, podendo observar os 12 meses do ano de 2022 em contraste com o ano anterior de 2021. Sempre é bom para que possamos ter uma leitura bastante precisa e com base de comparação equivalente, analisar o que foi um ano em comparação com o ano anterior. E nós vamos, neste momento, projetar aqui na nossa tela um gráfico que evidencia estas diferenças. Em azul, na linha mais abaixo, está a variação de preço de leite de acordo com o Conselheite Paraná que os produtores do estado do Paraná receberam no ano de 2021. Aqui a linha da barra X de janeiro, fevereiro, março, abril, maio até dezembro, do mês 1 ao mês 12, e no eixo desta barra Y, o valor em reais. Então observamos que em 2021 o preço se comportou significativamente abaixo do que 2022 em absolutamente todos os meses, de janeiro a dezembro. Obviamente, em dezembro ainda não temos o dado projetado, o Conselheite ainda não liberou, portanto, lá no finalzinho, dentro dessa linha alaranjada, faltou dezembro para complementar, mas aqui tudo indica, teremos alguma coisa muito próximo do que você tem hoje, sem grandes variações nem para mais e nem para menos, o que vai objetivamente significar um valor superior ao que foi o mês de dezembro de 2021. Portanto, os valores oscilaram. Falando, por exemplo, do primeiro semestre, no ano passado, abrindo na casa de R$ 1,60, R$ 1,65, comportou-se de fevereiro a abril também com estabilidade, subindo alguma coisa até junho, ficando na casa de R$ 1,90. Isso em 2021. Em 2022, as coisas foram diferentes. Ele já abriu da casa de R$ 1,75, R$ 1,77 no mês de janeiro, já para a subida em fevereiro, e quando foi o mês de março, ele já estava rompendo a barreira, o limite dos R$ 2. Então, já no primeiro semestre, ele apresentou um ganho bastante significativo sobre 2021 e o boom, o grande preço, o grande pico histórico do preço de leite foi experimentado já nessa transição do primeiro para o segundo semestre, junho, julho e agosto, onde os resultados apresentaram no indicativo do Conselheite valores acima de R$ 3, o que nós sabemos que na prática, em alguns casos, no valor recebido pelos produtores, chegou a muito próximo de 4. Mas, independentemente do valor absoluto pago, o que nós temos que nos ater são as projeções de subida e descida e, principalmente, na riqueza de dados desse gráfico aqui, o comportamento e a diferença de precificação entre um ano e outro, aonde, com muita satisfação, nós constatamos, os números mostram isso de maneira a não deixar nenhum tipo de questionamento e dúvida, que tivemos um 2022 de valoração do leite superior ao 2021. E superior em quanto? Neste próximo slide,
a gente observa que o preço médio de 2021, de acordo com os dados das projeções do Conselheite, foi R$ 1,77 e o preço médio do leite, janeiro a novembro, que são os dados que nós temos já fornecidos pelo Conselheite, R$ 2,29. Isto significa 29,3. Faltou um detalhezinho, pouquinha coisa para dizer que o leite em 2022 foi 30% superior em pagamentos no nosso querido estado do Paraná. Entendo que a grande maioria das bacias leiteiras do Brasil obedeceu também este mesmo indicativo. Então, no que diz respeito à valoração, nós tivemos um ano muitíssimo melhor do que o 2021. Mas os produtores que nos ouvem, os técnicos que estão neste momento assistindo ao programa, poderiam pensar da seguinte forma: pode ser que o meu ano não foi 30% melhor. Alguns produtores ouvi já relatos que não percebem diferença alguma. E pouquíssimos são os casos, inclusive, dizendo de a impressão ou os números de acordo com o que cada produtor tem em seus controles, indicam que 2022 foi um ano um pouco pior do que 2021. Mas temos que considerar alguns aspectos na hora de fazer esse julgamento, de maneira bastante abrangente. O primeiro deles, nós não temos o controle sobre os índices zootécnicos de todas as propriedades para poder estar aqui cravando uma percentagem de superioridade ou inferioridade de um ano sobre o outro. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que, no exercício de 2021, as vacas entraram melhores, no sentido de resposta de reprodução, que impacta em dias em lactação, que de maneira bastante direta vai nortear a capacidade do rebanho responder em média de produção. Se nós tivemos, por exemplo, respostas reprodutivas dentro de 2021 que foram melhores do que no 2022, e tivemos, por exemplo, uma constância, um número percentual maior de parições dentro de 21 do que 22, o que impactou em ter uma concentração maior de vacas em terço inicial de lactação na média do ano, de um ano contra o outro, a probabilidade é que a média daquele momento onde a reprodução foi melhor e a concentração de vacas em terço inicial, por consequência, também foi maior, impactou na média. E a média de produção, na grande maioria dos casos, é soberana no que diz respeito ao lucro real que nós temos com a atividade, porque, de maneira direta, ela dilui custos fixos. Então, importante nós considerarmos o resultado real da lucratividade do exercício de um ano não é dependente só do preço do leite. Gostaria muito que os senhores que me ouvem agora refletissem nessa realidade. Tem muito do que acontece dentro da porteira para dentro, melhor dizendo, nas nossas propriedades, que impactam demais no que nós teremos de resultado financeiro. Um outro detalhe que neste ano, e principalmente em 2021, fez uma diferença muito grande para piorar os cenários, foi a questão das restrições hídricas, das chuvas em menor quantidade, de acordo com o histórico regional, ou ao menos mal distribuídas, onde choveu em milímetros o que deveria, mas em momentos um tanto quanto impróprios, ou mal concentrados do ponto de vista de volume de chuvas, enfim, da sua separação sazonal. Isso fez com que a produção de volumosos fosse impactada de maneira direta e que tivéssemos restrição na quantidade e, na grande maioria dos casos também, um demérito, uma baixa eficiência no que diz respeito à qualidade desses volumosos, o que fez com que a utilização maior de grãos, de concentrados, de rações, se fizesse necessário, o que de maneira direta impactou o custo das dietas, que muitas vezes significa uma fatia muito expressiva do bolo
do preço do volume do leite, da receita do leite mensal, o que também acaba de maneira direta complicando os resultados positivos. São uma série de detalhes que levam a gente a refletir, e volto a falar, final de ano é muito oportuno para isso, refletir como se comportou a minha atividade do ponto de vista financeiro. A gente vê com enorme satisfação, conforme os números apresentaram, que os preços do leite oscilaram em quase 30% de ganho favoráveis com relação a 21. Mas a quantidade de vacas que nós conseguimos ter em terça inicial, a quantidade de assertividade que tivemos do ponto de vista de qualidade e de quantidade volumoso, que impacta muito no custo da dieta, são grandezas que mexem, que impactam diretamente naquilo que nós conseguimos fazer sobrar dentro das nossas operações leiteiras. Observem aquilo que foi tema de um dos episódios do Conversa com Leite, na minha forma de enxergar, um dos mais tecnicamente cabíveis, dos mais encaixados na realidade de momento, que foi aquele que nós falávamos da obrigatoriedade ou não do uso de silagem de milho nas dietas. Quantas são as propriedades que pagaram pelo quilo da matéria seca de silagem de milho por desinformação, ou por desespero, ou por qualquer motivação de impulso? Valores acima de R$2. Eu cheguei a ver R$2,30 produtores pagando pelo quilo de matéria seca de silagem. Qual é a condição de fazer sobrar dinheiro numa operação onde as vacas já saem alguma coisa em torno de R$25 de custo cabeça dia só no volumoso, tendo mais R$25 a R$30 de custo, dependendo do objetivo produtivo desse animal no concentrado? Passamos de R$50 a R$55 de custo de dieta. Qual é a média que esse animal vai precisar me entregar para suportar uma pressão de custo? E aqui eu convido para a seguinte reflexão, amigos do Conversa com Leite. Não há preço de leite que suporte um custo tão arrochado, um custo tão alto de estratégia de dieta. Então a gente volta a falar. Quando eu consigo emprenhar minhas vacas, consigo ter concentração de vaca em terça inicial bastante significativo, consigo ter um domínio sobre o planejamento da minha dieta, o planejamento forrageiro da minha atividade, um bom inventário de rebanho, saber com quantas cabeças que eu vou contar no ciclo anual seguinte de vacas a serem alimentadas, eu consigo encarar essas oscilações de preço de leite com muito mais firmeza e muito mais segurança. Alguns itens ainda sobre o mercado vale a pena a nossa reflexão. Se comportaram de maneira bastante distinta ao longo dos anos, destes 2 anos, 21 e 22, o preço do milho, o preço do soja, a cotação do dólar, a valoração, o preço, melhor dizendo, dos combustíveis, óleo diesel, que é amplamente usado nas propriedades dentro do processo da maquinaria utilizada no leite. E essas 4 grandezas que eu cito aqui até mereceriam um aprofundamento um pouco maior gráfico, mas acaba não sendo o objetivo dado o tempo curto que temos no programa de hoje, precisam ser considerados porque impactam de maneira direta também dentro dos custos de produção e resposta lucrativa no final destas operações. Muitas vezes a gente analisa, puxa vida, a ração ficou mais cara, a ração ficou mais barata, o diesel foi um preço no 2021, agora em 2022, obviamente ficou mais caro, e aí a gente muitas vezes é pegado pelo desânimo. O desânimo acaba nos agarrando e na hora de você pagar o posto de combustível, o TRR, você acaba observando, puxa, eu gastava R$3.000 no ano passado, agora gasto 4, gasto 5. E esse desânimo muitas vezes fecha os nossos olhos para as boas referências e os bons acontecimentos que nós tivemos dentro de 2022. E aqui mais uma vez volto a falar aos senhores, não desanimemos, porque o ano
na grande maioria das propriedades onde eu trabalho, onde eu estou vivenciando a rotina, foi superior em lucratividade do que foi 2021. Então temos que olhar com olhos de bastante gratidão, de bastante contentamento para esse 2022, mas reforçando a necessidade de termos um 2023 muito controlado. Incertezas políticas muito grandes rondam o nosso país. Temos sempre, de uma forma positivista, a esperança de que tenhamos dias melhores, mas o momento realmente requer muita reflexão. Isso impacta de maneira absolutamente direta, de maneira frontal com a atividade leiteira, porque, obviamente, o leite é, na sua grande maioria, no seu grande volume, de consumo interno. Então, tudo que acontecer no Brasil, tanto favorável quanto desfavoravelmente a economia, vai impactar no produtor de leite, vai impactar no preço do leite. Grande maioria do volume de leite produzido no Brasil é consumido aqui. Então nós temos que ter a boa expectativa que realmente abram 2023 e que o consumo de leite não se perca. Que a economia do país vá bem, que as famílias, enfim, tenham condições de manter a sua constância de consumo. E isso vai ser fundamental para que a gente, analisando o macro dos aspectos que influenciam no leite, possam iniciar garantindo aí um primeiro trimestre bastante favorável. E o que é que significa um primeiro trimestre bastante favorável? Que ele apresente, no mínimo, os preços de hoje, mas já com tendências de aumento. Que não haja queda de produção de leite. Em se tratando de alguns aspectos relacionados aos animais, as vacas, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais agora, existe sempre aquela aflição, aquele drama. Primeiro trimestre é o trimestre do calor, trimestre do estresse térmico, onde o verão realmente complica a vaca. É normalmente, em diversas bacias de importância, inclusive no oeste do Paraná, o trimestre onde nós temos a maior concentração de vacas em final de lactação e rebanho, diminuindo vacas em produção, aumento das secagens. Então nós temos neste momento, além do calor complicando, as vacas já velhas de leite. DEL avançado, capacidade de produção, capacidade produtiva também reduzindo. Então nós temos o ponto favorável, que é a diminuição da oferta. Agora, a demanda é o grande X da questão, que infelizmente é um item da porteira para fora e que nós temos que ficar apenas na torcida e na boa expectativa. Que não tornemos, dentro da minha forma de enxergar, esse momento de apreensão, em alguns casos até de aflição, em desânimo nesse início de 2023. Temos que nos manter otimistas, até porque, a partir do momento em que encaramos a realidade com olhos de superação, nós não deixamos de fazer as coisas básicas que precisam ser feitas na nossa vaca, no nosso rebanho, e principalmente nos encorajamos a fazer algo mais. E sobre encorajar a fazer algo mais, eu gostaria de entrar num tema técnico que para mim é muito caro, é muito prazeroso, eu até diria, conversar, que é entender o que acontece com uma vaca leiteira que está submetida a ambiente hostil, no sentido do seu conforto térmico. Esse tema me desafia porque eles vem se apresentando ao longo do tempo, não só no Brasil, como em outras cadeias importantes da produção leiteira do mundo que tem clima tropical, subtropical, como o principal gargalo, o principal ponto a ser enfrentado e vencido dentro daquilo que significa problema para a atividade. Boa parte dos bons resultados que nós temos em média de produção, em reprodução, que como falei há pouco impacta demais na média também, duas coisas que andam juntas, andam associadas.
saúde de vaca, longevidade de rebanho, tudo isso tem grande facilidade de ser desenvolvido, de entregar índices zootécnicos positivos, quando nós encontramos uma vaca em ambiente que lhe proporcione conforto térmico. O que é um conforto térmico para a vaca? Alguma coisa que fique no limite de 16 graus Celsius. Este é o limite, se fosse falar em temperatura, das vacas na condição produtiva que elas estão hoje dentro do melhoramento genético que chegamos. Então, 16 graus, de preferência com umidade relativa do ar baixa. Alguma coisa que fique na casa dos 40 ou 40 para baixo. O que dentro da soma dessas duas grandezas, que geram um índice de temperatura e umidade, permita que a vaca possa desenvolver a sua rotina sem nenhum tipo de alteração vinda do calor. E quais são as alterações que acontecem no corpo da vaca? Nós precisamos entender isso para enfrentarmos dentro das possibilidades que temos estes sinais que as vacas apresentam. Por que é que a gente fala dentro do mês de dezembro e pontua o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, como sendo desafiadores para estresse térmico? Pelo simples fato de que neste momento do ano, não só temperaturas altas, mas principalmente umidade alta, acabam sendo rotina. Então, se nós gostaríamos de 16 graus de temperatura com 40 de umidade, tem muitos dias, foram agora em alguns dias de dezembro e serão sem dúvida janeiro e fevereiro diversos casos, onde nós teremos temperaturas acima de 30, 35 graus, com dias chuvosos que vão nos entregar 80 de umidade relativa do ar. Então, é uma realidade que, somando umidade e temperatura, vão fazer com que a vaca se sinta realmente muito mal. O que é que acontece com a vaca quando ela está submetida a um ambiente que tenha umidade e temperatura tão abrasivos, tão desafiadores? A vaca, no primeiro momento, para perder temperatura, ela desidrata. E os senhores poderiam pensar o seguinte: puxa vida, mas tem muito a ver comigo. Quando nós estamos com calor, ou em exercício, ou simplesmente num ambiente fechado, um ambiente quente, é normal que a gente sue, que a gente perca umidade de dentro para fora do corpo. E a vaca faz isso a nível celular. As células expulsam líquido, os tecidos, por sua vez, acumulando esse líquido, vão tentar expulsá-lo também, e isso ganha a corrente sanguínea, que ganha as extremidades do corpo, e a vaca faz este mesmo exercício de tentar jogar essa umidade, essa água quente para fora. Quais são as primeiras consequências fisiológicas que acontecem quando a vaca faz esse processo? Todas as operações celulares, quando estão em desidratação, todos os tecidos, quando estão desidratados, passam a não desempenhar bem as suas funções. Isso é muito lógico e muito prático. Quando é que a gente trabalha melhor? Quando é que a gente se sente mais confortável? Quando nós estamos hidratados ou desidratados? Quando nós estamos trabalhando, tomando água, ou quando você está 4 horas fazendo um serviço pesado num lugar quente sem beber água? O corpo, obviamente, passa a responder de maneira negativa, assim também é o corpo da vaca. Algumas situações tomam um segundo grau de dificuldade quando eu observo essa questão da desidratação fisiológica, a desidratação dos órgãos, dos animais, do corpo, do tecido, enfim, que é a questão da circulação de oxigênio. Veja bem, as vacas, para eliminar essa água quente que saiu de dentro da célula, de dentro dos tecidos, ela faz com que essa umidade que foi para os tecidos, o mais rápido possível possa chegar à superfície do corpo da vaca. Para que isso aconteça, ela vai deixar mais calibroso, vai alargar.
todo o seu sistema vascular periférico. Então, as veias da vaca, quanto mais próximo do couro, mais próxima das suas extremidades, vão estar dilatadas. É um processo que a gente chama de vasodilatação. Mas observe, para manter a pressão cardíaca de uma forma equilibrada, se eu estou vasodilatando uma extremidade, outras precisarão estar vasoconstritas. O que significa isso, Juliano? Fale de uma forma mais fácil. Se eu alarguei os vasos das extremidades internamente da vaca, esses vasos vão estar afinados. Eles vão estar menos calibrosos. Uma vasodilatação periférica é compensada por uma vasoconstrição visceral. Então, veja, nós temos uma dificuldade de chegar sangue, de chegar oxigênio nas quantidades normais, nas quantidades fisiológicas, para órgãos de extrema importância. Se os vasos da extremidade estão muito largos, os de dentro vão estar muito finos. O que é que acontece? Um binômio, uma situação de 2 eventos ao mesmo tempo que impactam num ponto só. Desidratação e baixo aporte de oxigênio vão fazer com que o intestino da vaca passe a sofrer processos inflamatórios. E processos inflamatórios, em alguns casos, muito severos, que podem, inclusive, culminar com a morte do animal. Então, estresse térmico, meus amigos, ele impacta de uma forma direta na saúde do intestino das vacas. Às vezes, quando a gente fala em saúde intestinal de uma forma muito simplista, nós imaginamos, puxa vida, saúde intestinal é diarreia, é um processo infeccioso que vai mostrar lá nas fezes do animal alguma coisa diferente. Mas, na realidade do estresse térmico não é bem assim. Intestino é o principal órgão de absorção. É como fosse uma grande peneira. Por lá passa boa parte dos nutrientes que vão adentrar o animal via o sangue, né? Passa do intestino, vai para a corrente sanguínea. Lá é o grande órgão absortivo de líquidos, por exemplo, de água, né? E toda essa malha de absorção, essa pequena peneira, vamos dizer assim, uma vez que esteja desidratada, uma vez que esteja chegando pouco oxigênio, em hipóxia, realmente o aporte de oxigênio muito abaixo do que seria o fisiológico, vai passar a ter nas junções das células, uma célula encostadinha na outra, pequenas falhas, pequenas brechas, aonde conteúdo advindo de parede celular de algumas bactérias vão passar a agredir essa primeira parte do tecido do intestino e causar reações inflamatórias. Essas reações inflamatórias, de maneira direta, através de neurotransmissores, vão lá no centro de saciedade da vaca e vão dizer para ela, pare de comer. Pare de comer porque o negócio está complicado. Se você continuar comendo, vai continuar a chegar conteúdo aqui e, infelizmente, nós não vamos dar conta de segurar essa inflamação. E quem é que não vai dar conta? As células de defesa da corrente sanguínea da vaca. Veja o tamanho da bagunça. Ela desidratou, não chegou oxigênio, inflamou, foi lá no cérebro e falou, pare de comer. E a vaca para mesmo. E veja, todo o sistema imune da vaca que patrulha o seu corpo, que está lá de prontidão para agir em qualquer processo invasivo, tanto de afecção quanto de infecção, vai para o intestino delgado. E em torno de 70% de todas as células de defesa, a gente sempre fala muito de célula de defesa quando olha úbrio, olha a célula somática. Inclusive aquelas que patrulham ubre, 70% de todo o contingente de célula de defesa do corpo da vaca vai estar em torno do intestino delgado. Porque se lá, naquele processo inflamatório, essas células, esse processo para conter essa agressão for falho, aquilo pode virar uma infecção generalizada, uma sepse, e matar a vaca. E ela fica nessa luta constante para se manter viva.
Qual que é o grande drama que acontece como ainda mais um desdobramento fisiológico complexo? O sistema imune da vaca, quando não está ativo. Vamos imaginar que o sistema imune são soldados, que estão soldados enquartelados. Eles estão lá simplesmente de prontidão, mas não estão agindo. Diversos compostos orgânicos servem para a manutenção dessas células. A partir do momento em que elas entraram em ação, a partir do momento que lá existe um conteúdo inflamatório entrando no tecido, nesse caso do intestino, essas células de defesa passam a se multiplicar e passam a atuar mediante um combustível único, que chama-se glicose. Glicose é uma molécula que faz a lactose. A lactose é a energia, é o carboidrato, melhor dizendo, da constituição do leite. Por isso que as vacas, também por isso, melhor dizendo, que elas baixam produção. Ela desidratou. Ela teve queda da quantidade normal de oxigênio chegando. Ela teve um processo inflamatório que levou à redução de consumo por neurotransmissores que foram lá no centro de saciedade e mandaram parar de comer, e ela tem o uso de glicose, que seria diretamente destinado para a produção de leite, movido para tocar o seu exército, as suas células de defesa contra esse processo inflamatório que veio do calor. Gente, as vacas instintivamente querem produzir. Elas, por mecanismos neurológicos, por mecanismos hormonais, querem cumprir a sua função de produção leiteira. Mesmo que estejam inflamadas, mesmo que estejam com calor, mesmo que estejam desidratadas, mesmo que não estejam comendo. Como é que elas fazem para tentar continuar produzindo? Elas fazem isso usando reservas do corpo. Aqui é mais uma instância de raciocínio que eu preciso que os senhores pensem comigo. A vaca, ela tira a gordura do corpo, leva para o fígado, processa isso em leite. Exatamente como ela faz no momento em que ela está no seu pós-parto imediato. Dentro de o ciclo que, se normalmente conduzido, é simplesmente um balanço energético negativo que tornou-se fisiológico, ou quando agravado, torna-se o fígado gordo, a esteatose hepática ou a cetose clínica. Então, as vacas que estão em estresse térmico, sobretudo as que estão em terço inicial, passam a desenvolver uma sintomatologia e consequências de sinais clínicos muito semelhantes à cetose. É muito difícil imaginar a operação que o fígado faz nesse momento. Os mecanismos de uso de glicose mais simples, eles funcionam num período muito curto, que seria a questão da regulagem da insulina. Dali a um pouco, o que vai tomar lugar da insulina são hormônios que realmente expressam os sinais de estresse, que a gente chama de cortisol. E o cortisol, ele entra de maneira muito aguda no processo de mobilização de gordura. Numa segunda instância, não muito distante disso, num tempo muito próximo disso, também o uso de proteína de músculo para fazer glicose, para tentar debelar todo esse processo inflamatório. Gente, é muita coisa difícil que acontece com a vaca. Espero não ter aprofundado demais fisiológico-metabolicamente o que acontece, mas nós precisamos enxergar que a vaca está parando de comer, está produzindo mal, não pelas mesmas razões que nós comemos menos no verão. Observem comigo, se nós estamos num dia muito quente, você não vai querer comer uma feijoada quente, você prefere muitas vezes uma salada, uma carne, alguma coisa que não te esquente tanto assim.
Normalmente, nós comemos muito mais no inverno do que no verão. E a gente pensa que é simplesmente uma opção para zelar de um bem-estar superficial. No homem, isso é verdade. Na vaca, ela não come porque ela está prestes a entrar em colapso fisiológico. Desidratação, pouco oxigênio, inflamação intestinal, neurotransmissores que fazem queda de consumo. Posteriormente a isso, muita energia, muita glicose para manter o sistema imune ativo para aquilo não virar uma infecção generalizada. É isso que está acontecendo lá. Associando ainda um fígado sobrecarregado. E uma outra questão muito importante é que um dos mecanismos que a vaca lança a mão para perder temperatura é respirar com mais rapidez. Ela quer trocar o gás carbônico quente por ar, oxigênio que venha de fora e que teoricamente pode lhe trazer algum tipo de conforto térmico. Muito embora esse mecanismo não seja tão eficiente assim, ele ajuda a vaca a se aliviar. E nesse processo ela aumenta ritmos, aumenta a constância de repetições de respiração por minuto e acaba mantendo muito tempo a boca aberta, muito tempo salivando, perdendo essa saliva que numa temperatura agradável, num conforto térmico que ela engoliria, essa saliva é perdida. Saliva tem bicarbonato endógeno, que é um grande responsável pela manutenção do pH ruminal. Então, as vacas em estresse térmico acabam também desenvolvendo quadros de acidose subclínica em níveis de pH muito abaixo do que nós gostaríamos. Então, é uma outra preocupação. O tamponamento das dietas, principalmente a reposição de sódio e potássio, que se perdem pela saliva, no caso o sódio, o bicarbonato de sódio, mas o potássio que também se perde no processo de desidratação. Então, são uma série de detalhes que requerem um cuidado muito grande na nossa rotina de manejar vacas em época de estresse térmico, em época de calor e umidade muito altos. Para isso, zelar sempre pela oferta abundante de água. A gente sempre bate nessa tecla porque ela é fundamental. Tenho bebedouros em quantidade suficiente para os meus lotes? A vazão dessa água é suficiente? O tamanho desses bebedouros é suficiente ou não é? Se os senhores têm dúvida, procurem um bom técnico que lhes oriente nesta questão. Não podemos errar na água. Se nós temos linha de coxo, onde os animais se alimentam, neste momento elas estão agrupadas, neste momento elas estão produzindo muito calor e é oportuno que lá exista vento e exista aspersão. Só que de uma forma regulada. É conhecido pela ciência quanta água e quanto vento para cada vaca é preciso ofertar. Se temos dúvidas se o nosso sistema está suficiente em volume de água e volume de vento, se a posição dos nossos ventiladores está correta ou não, se a quantidade dos ventiladores é suficiente ou não, se a posição e o tipo de bico de aspersão, por exemplo, é coerente para a finalidade que eu pretendo. Se temos dúvida com relação a isso, chame um técnico habilitado. Não podemos simplesmente ter a aspersão e o vento em linha de coxo e imaginar que por estar lá eu fiz o meu papel. Muitas vezes nós temos equipamento e infelizmente eles não estão sendo usados na sua plena condição de resposta. A gente poderia, com poucos ajustes que muitas vezes nem significam reinvestimentos, deixar a resposta desse plano muito mais efetiva, muito mais produtiva para o meu rebanho. E isso tudo vale também para aspersão e ventilação em sala de espera, que é o lugar onde as vacas mais se concentram, onde elas mais esquentam. E nesse aspecto eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte fator. Se esquentamos o nosso corpo trabalhando ou correndo por estar num ambiente fechado, é sair desse ambiente fechado 5 minutos, você esfria.
Se você está correndo, se você está trabalhando no sol, é ficar 10 minutos na sombra, tomar alguma água gelada ou qualquer coisa que o valha, você esfria. Se você está com o corpo quente, tome um banho gelado, saia desse banho, você está se sentindo melhor. As vacas, a partir do momento em que esquentaram, levam várias horas para voltar dentro de um conforto térmico possível. A gente pensa às vezes o seguinte, a hora mais quente do dia é 2 horas da tarde. Mas se nós formos considerar a hora onde normalmente as vacas estão mais quentes, é 8 horas da noite. Porque ela vai durante o dia acumulando temperatura no seu corpo. E é justamente neste processo do acumular temperatura ao longo do dia que nós devemos agir. É muito oportuno, é muito importante e traz uma resposta fantástica para as vacas. Usar a sala de espera não somente nos momentos que antecedem a ordenha. Vamos levar as nossas vacas, sobretudo, principalmente, vacas em terço inicial, vacas de lote 1, tomar banho na sala de espera durante o dia, quando as vacas estiverem em dias muito quentes. Deixe 1 hora as tuas vacas, 2 horas da tarde, tomando vento e água numa sala de espera. Quando é que eu faço isso? Nos dias de estresse térmico. Como é que eu identifico isso, Juliandro? Me perguntando assim de uma forma mais objetiva. Vá no meio das tuas vacas nas horas quentes do dia e comece a contar quantos movimentos respiratórios as tuas vacas estão fazendo. Toda vaca que tiver acima de 60 respirações por minuto está estressada. Se você observa que dentro do teu lote 1, por exemplo, você tenha 30 vacas, não vamos falar de rebanhos grandes, falar muitas vezes da realidade do dia a dia da maioria das propriedades, 30 vacas dentro de um lote, você tem 10 vacas respirando mais do que 60 movimentos por minuto, já considera-se que esse lote está sofrendo com estresse térmico. Não é difícil, não é trabalhoso deslocar esses animais para a sala de espera e deixar 1 hora, em ciclos de vento, em ciclos de água. Porque eu garanto a vocês que se os teus ventiladores e aspersores de sala de espera estiverem bem desenhados, a engenharia de posicionamento e vazão estiverem adequados, em 1 hora você não vai ter mais nenhuma vaca respirando mais de 60 movimentos por minuto. Devolva elas para comer, elas vão se sentir melhor. Os processos de desidratação, de baixa de oxigênio, de inflamação intestinal, de redução de consumo por centro de saciedade, desvio de glicose para tocar células do sistema imune, pressão sobre o fígado e pressão sobre a salivação que não foi engolida, falei aqui 7 ou 8 itens, né? Essa bagunça no corpo, essa folia metabólica não vai estar presente no rebanho de vocês. Simples não é, minha gente, mas tem jeito. A partir do momento em que nós aplicamos aquilo que a ciência tem validado como conhecimento científico na realidade dos nossos rebanhos. Isso foi, em síntese, aquilo que o Conversa com Leite se propõe a trazer para todos os senhores, para todos vocês que nos ouvem. Nesse 2022, foram 10 programas, alguns trazendo tema técnico, outros trazendo visitantes, que muito engrandeceram e que eu gostaria de a todos aqui deixar o meu especial agradecimento e abraço por terem engrandecido e feito possível que esse programa acontecesse. Temos 2023 pela frente, que eu gostaria de deixar uma mensagem de grande otimismo. Façamos a nossa parte, sem grandes preocupações. Vamos ajeitar da porteira para dentro. No mais, os desafios que vierem podem nos abalar, podem fazer sofrer a nossa atividade, mas se nós estivermos bem, elas não vão nos derrubar. E quando épocas de vaca gorda virem, nós estaremos na crista da onda, estaremos realmente prontos para desfrutar da grande lucratividade que o leite pode sim nos entregar.
Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham um feliz e santo Natal, um venturoso 2023 com muita realização, muita paz e principalmente saúde. Fiquem todos com Deus. Muitíssimo obrigado pela participação de todos neste nosso programa. Divulguem, curtam, compartilhem para todos aqueles que vocês julgarem que possam se interessar com o nosso conteúdo. E o nosso conteúdo é leite técnico, é informação limpa, é informação direta para que a cadeia do leite que nós vivemos seja cada vez mais forte, cada vez mais próspera. Um grande abraço, até o ano que vem.